Boa noite, minhas amigas, minhas varomigas. Eu ia fazer um story, mas eu resolvi fazer um ao vivo, porque aí depois fica salvo aqui pra vocês. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Muitas coisas que eu compartilho com vocês aqui são conversas que às vezes eu tô tendo com meu esposo e aí vem aqueles insights, aqueles downloads assim do Espírito Santo, né? E uma coisa que Deus ele falou muito comigo foi essa questão assim, a nossa vida ela é uma autoestrada. Como que funciona na estrada? Às vezes a gente está viajando, quem vai muito pro litoral assim na época de feriado, né, acaba encontrando engarrafamento e às vezes a gente fica horas no engarrafamento, né? Então, a nossa vida ela é assim. A nossa vida ela é uma autoestrada. E aí a gente precisa acelerar. Muitas das vezes no meio do caminho a gente vai ter um engarrafamento que a gente vai ter que voltar para estaca zero, para velocidade zero, para marcha zero, né? E aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa engatar a primeira marcha para poder o carro ter força para seguir. Então assim é o Espírito Santo na nossa vida. Quando Deus ele te chama para fazer alguma coisa, quando Deus ele te convida, te dá uma missão que você precisa fazer, muitas vezes você vai encontrar no meio do caminho um engarrafamento. Muitas vezes alguma coisa vai fazer você parar. Seja a rotina do dia a dia, seja o que for de problema que tiver no meio do caminho, você vai acabar paralisando. Mas não se esqueça, a gente está na autoestrada, pegou o engarrafamento, parou. O Espírito Santo, ele é a tua primeira marcha, é aquela marcha de força que vai fazer você seguir adiante. E aí depois o trânsito começa a andar, e aí você vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, e daqui a pouco você pega o embalo. E o que eu quero dizer com isso tudo é o quê? Não desista daquilo que Deus ele colocou no seu coração. Não desista do propósito que Deus ele te escolheu para fazer, que ele te chamou para fazer. E eu falo por experiência própria, porque muitas vezes tem coisas que Deus ele me pede assim, que aí eu falo, não, vou realizar, mas às vezes é uma coisa que é a longo prazo. E aí tanta coisa acontece no meio do caminho que às vezes a gente acha que vai paralisar, assim, tipo, não vai acontecer, né? Tá demorando muito para acontecer. Só que o que a gente precisa entender é que tudo passa pelo teste do tempo e a gente precisa de um tempo de fundamentação. Então, até a bênção chegar, ou até a promessa, o propósito se realizar, existe um tempo de preparo. Nada acontece por acaso. Deus ele não vai pegar e te jogar, de repente, numa situação antes de te preparar, né? Então, eu tô aqui hoje para te encorajar a perseverar no propósito que Deus ele escolheu para você fazer. Continue, persevere. Se você estiver debaixo da vontade do Senhor, confia nessa marcha de força, a primeira marcha, e siga a estrada da sua vida. No meio do caminho você vai ver acidentes, no meio do caminho vai ter engarrafamentos, às vezes, que vão demorar uma vida, mas você precisa permanecer, você precisa continuar, porque foi Deus que te escolheu. Então permaneça, continue e deposite todas as suas forças, toda a sua ansiedade em Deus. Isso é até eu falando pra vocês, né? Porque com 3 crianças é só Deus, gente. Com 3 crianças, assim, às vezes eu fico sozinha com eles 3. E é só o Espírito Santo mesmo, e eu vejo aquela força, aquela garra, eu fico assim, meu Deus, como é que deu certo, né? Como que deu certo eu aqui com essas 3 crianças? Mas deu certo sim, porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá estratégias, e é Ele, gente, que criou a gente, Ele que nos dá essa força pra gente viver, pra gente permanecer, pra gente continuar, Ele que nos dá essa sede, né, de fazer a vontade dele. Quanto mais você busca, mais você quer estar perto dele. Então é isso que eu quero falar aqui pra vocês, pra encorajar vocês a permanecer e continuar. Não é porque algo te paralisou que você vai parar e você não vai cumprir aquilo que Deus quer realizar através de você.
Porque às vezes através de você, o teu objetivo tem que ser sempre alcançar um. E às vezes você vai ser também a única Bíblia que alguém do seu trabalho, alguém da sua faculdade vai ler. Então a gente precisa viver Jesus realmente, a gente precisa viver Deus realmente. Então não desista aonde você estiver. Se Deus ele já falou no seu coração o que você precisa fazer, o propósito que você precisa realizar, é Ele que vai te capacitar. Não é nada através de você, é através de Deus. É Ele que vai te dar forças, é Ele que vai te sustentar. E é isso, gente. Eu falo isso pra vocês, eu falo isso pra mim também. E não desista nunca. Eu ia falar até um outro negócio, mas eu acabei me esquecendo aqui porque a gente começa às vezes a falar um monte de coisa, né? E eu nem sei por que eu tô insistindo nisso, mas... Gente, eu senti muito forte de vir aqui falar isso pra vocês permanecerem. Porque eu falando pra vocês, eu tô falando pra mim, né? Primeiro o Senhor, Ele ministra na gente pra depois ministrar através da gente. Então, é isso, gente. A gente tem que tirar as nossas forças do Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Então, confia no Senhor, permaneça e realize o que Ele quer realizar através de você. Tá bom? Fique na paz de Jesus. Boa noite para você.